Muito bem, turma do sétimo ano. Vamos dar continuidade à revisão. Ontem não foi possível, né, terminar toda a revisão, né, mas hoje vamos aí finalizar, certo? Vou revisar aqui com vocês a parte da classificação dos triângulos, né, quanto aos ângulos e quanto aos lados, certo? Então, eu trouxe essa tabela aí, né, esse esquema, esse diagrama, né, lá do livro de vocês, né, onde ele traz a classificação geral aí dos triângulos, quanto à medida dos seus ângulos e quanto à medida dos seus lados, ok? Quanto aos ângulos, nós temos a classificação aí, né, dos triângulos em retângulo, ou seja, quando um dos ângulos mede 90 graus, né, pessoal? Temos também aí a classificação quanto aos ângulos, obtusângulo. Um triângulo, ele vai ser obtusângulo toda vez que um de seus ângulos medir mais do que 90. Ok? A gente costuma chamar que é mais do que 90, né? E menor do que 180, ok? Então, esse aí é a característica, né, de um ângulo obtusângulo. E aí nós temos o ângulo também acutângulo, né, em que todos os ângulos têm medidas menores do que 90 graus, ok? Ou seja, são todos ângulos agudos, né, menores do que 90, certinho? Agora, quanto aos lados, é simples, né? Se a gente tem um triângulo com dois lados com a mesma medida, a gente vai chamar de isósceles. Se nós temos todos os lados diferentes no triângulo, ou seja, todos os lados com medidas diferentes, ele vai chamar o quê? Escaleno. Três lados com a mesma medida, a gente vai chamar de quê? Equilátero. Certo, pessoal? Então, todos os lados com a mesma medida vai se chamar equilátero. Certinho? Aqui ele coloca que o triângulo isósceles tem dois lados com a mesma medida. Como todo triângulo equilátero tem três lados iguais, ele satisfaz essa propriedade. Então, desse modo, todo triângulo equilátero também é isósceles, ok? Então, ele traz aí uma importante descrição aí, né, sobre sobre esses dois tipos aqui de triângulos, né, que é o isósceles e o equilátero, né, assim. Mas, pessoal, importante que está cobrando lá na atividade avaliativa é o que está cobrando lá a classificação, tá? Então, tem vários triângulos lá na tabela, e aí vocês vão olhar para cada um deles, a medida dos ângulos já está lá, você não precisa usar transferidor para você medir, e é só você classificá-los dessa forma aí, certo? Beleza. Aqui eu trouxe uma questão, né? Para a gente determinar o valor de A em cada um desses triângulos. Nós já estamos agora aqui na parte de soma dos ângulos internos de um triângulo, ou de qualquer triângulo, né? Então, a gente tem que a regra, né? A soma dos ângulos, a soma dos ângulos internos de um triângulo, a gente sabe que é sempre o quê? 180 graus, ok? De um triângulo é sempre 180 graus. Ok, pessoal? Soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Saber que essa soma é 180 graus nos ajuda aqui, por exemplo, a determinar esse valor de A, esse ângulo A lá daquele triângulo, ok? Aqui ele já colocou a resposta para a gente, mas como é que eu acho isso aqui, né? Primeira coisa, né? Eu vou pegar as medidas que eu estou conhecendo no meu triângulo. No caso aqui, eu estou vendo que essa mede 105 graus e essa aqui mede 48. Então, eu vou pegar aqui 105 mais
48. 8 com 5, 13, sobe 1. 4 com 1 que elevou aqui, 5, desce 1. 153 graus. Então, para mim achar agora o ângulo de A, eu vou pegar a medida total dos três, que é 180, e diminuir 153 graus. Qual é a medida disso? 180 menos 153 é igual a 27 graus. Ok? Beleza. Ao próximo, um triângulo retângulo, pessoal, ó, porque ele tem a medida aqui de 90 graus, tá vendo? Então, ele coloca apenas esse símbolozinho aqui, ó. Ele não põe para você que é 90, então você tem que ter em mente, né, que o segmento de reta aqui, ó, da base e da altura são segmentos o quê? Perpendiculares, então formam um ângulo de 90 graus. Então, ele é um triângulo que é chamado retângulo, ok? E aí eu já tenho 90 com 71, então eu vou somar 90 com 71. 0 mais 1 dá 1, 9 com 7, 16, ok? Então, deu 161 graus. O que você faz agora para encontrar essa medida de A, né? Você vai pegar 180 e diminuir 161, ok? Então, sua medida de A vai ser o quê? Aí vamos fazer aqui do ladinho aqui, ó. 180 menos 161. 10 tira 1, 9, emprestado do 8, né? Vira 7. 7 tira 6, 1. 1 menos 1, 0. 19 graus. Certo, gente? Encontramos o A. Nesse triângulo aqui agora, pessoal, o que nós temos? Eu tenho essa medida de 65 graus para a gente determinar esse A, mas eu não tenho a medida desse ângulo, ó. Eu não tenho a medida desse ângulo aqui, ó. Então, o que eu vou ter que fazer para determinar ele? Ele me oferece um externo. Olha o ângulo externo aqui, ó, 88 graus. Então, você sabe que a soma desse ângulo externo com esse ângulo interno, que está em branco e para nós, não tem medida, forma um ângulo raso, né? Um ângulo de 180 graus. Isso ocorre em qualquer triângulo. Veja bem, se eu tenho aqui, ó, esse triângulo, e eu tenho aqui uma medida, deixa eu colocar aqui, quer ver? Eu tenho essa medida aqui, vamos supor que seja 48 graus. 48 graus, deixa eu ver se tá... É, mais ou menos isso, 48 graus. Se eu fizer aqui o prolongamento aqui dessa reta, né? Eu vou ter aqui esse outro ângulo, ó. Eu vou ter esse outro ângulo. Então, o que acontece com esse outro ângulo aqui, ó? Ele mais esse de 48 formam o quê? Um ângulo raso, ou seja, dá 180 graus. Então, para mim aqui tá fácil, né? Se eu pegar, onde é que tá essas coisinhas aqui? Pronto. Se eu pegar ali, ó, a medida de 88 graus, que é o externo, né? E pegar lá a soma dos dois, que eu sei que é 180, e diminuir 88, eu acho esse ângulo aqui x, ok? Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar agora o ângulo de 180, né? Que é a soma dos dois, desse x mais esse 88, e vou diminuir o 88. Quanto é que vai dar? 10 tira 8 vai dar 2. Tomou emprestado desse 8, né? Virou 7. 7 não dá para tirar 8, então temos que tomar emprestado desse 1 aqui, 17. E agora, né? 17 tira 8 vai dar o quê? 9. Ok, gente? Então dá 92 graus, certinho? Então eu tenho aqui 92 graus.
E, além disso, nós vimos também uma propriedade. Deixa eu procurar a página aqui para me mostrar para vocês como é que eu acharia esse ângulo oculto aí, né? Deixa eu ver qual foi a página. Sim, foi da página 32, onde pediu para a gente determinar o ângulo de A e também ele ofereceu só a medida de 63 graus no ângulo. Vocês puderem pegar a página aí, vocês peguem. 63 graus no ângulo, o ângulo A, para a gente encontrar, e tinha um externo 108, né? E a gente sabe também, né, que a soma de 65, a soma de 65 mais esse ângulo A resulta exatamente nesse ângulo externo aqui. É uma propriedade também dos triângulos, dos ângulos internos de um triângulo. A soma de dois ângulos internos, né, dá a medida desse externo, ok? Então, assim, o que que falta, né, pessoal, para mim encontrar esse 88? Se eu conhecer só um ângulo mais esse ângulo A. Deixa eu ver se ele coloca aqui. A medida do ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos oposto a ele. Pronto, não é qualquer um ângulo, não. Vamos relembrar isso aí. A medida de um ângulo externo. Qual é a medida do ângulo externo aqui nosso? 88. A medida desse ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos opostos a ele. Então, olha só, se nós temos que o ângulo externo é 88 aqui, não pode ser o ângulo adjacente a ele, ok? Tem que ser o ângulo que oposto a ele. Então, quem é oposto a esse ângulo aqui, ó, de 88 graus, é 65 graus. Opa, mudou sozinho, bora voltar lá. É 65 graus e é o ângulo de A, ok? Então, a soma de 65 mais A tem que dar 88. Então, eu posso fazer essa continha também pegando 88 graus e subtraindo 65. Olha aí. 8 tira 5, 3. 8 tira 6, 2. Tá vendo aí? O ângulo de A, então, é 23 graus, certo? A outra forma que eu ia fazer era o quê? Eu determinei aqui esse ângulo, tendo em mente que os dois ângulos aí, esse que falta a medida com o 88 graus, dá 180 graus, como a gente viu aqui nessa parte, né? Então, o que que acontece? Você poderia fazer o que agora? Você viu que esse aqui deu 92 graus, a gente fez o cálculo aqui do lado, né? Então, você soma 92 com 65. 92 com 65. Então, 5, 7, né? 9 com 6, 15. Deu aí 157, certo? Aí você pega 180 e diminui 157. Vai dar o quê, ó? 10 tira 7, 3, emprestado do 8, virou 7. 7 tira 5, 2. 1 menos 1, 0. Viu só? Deu a mesma coisa. Tranquilo? Vou apagar aqui esse. Ok? Então, em cada caso aí agora, nós vamos determinar, né? Vamos calcular a medida de A e de B. Muita atenção nessa parte. Tem exemplos aí na prova de vocês aí. Como é que você vai fazer para determinar, né? Esses ângulos aí, né? A e B. Bom, aqui você já tem esse ângulo. Você percebe, vamos logo observar aqui a estrutura desse triângulo. Você vê que ele foi aqui, ó, foi colocado aqui para a gente a altura relativa à base, ok? Essa que eu pintei aí de vermelho, né? É a altura relativa à base. Isso fez o quê? Fez com que o triângulo aqui, ó, que é esse vértice mais esse vértice mais esse vértice, fosse dividido em duas partes, ok? Então, esse ângulo aqui, ó, ele foi dividido em duas partes,
ficando aqui o ângulo de A e o ângulo de B para a gente determinar agora. Então, eu tenho aqui, ó, ao fazer essa altura relativa à base, em qualquer triângulo vai formar esse ângulo aqui de 90 graus, ok? E aqui também nós temos 90 graus, certo? Então, tá fácil para me encontrar B. Olha só por quê, pessoal. Porque eu já tenho aqui, ó, esse ângulo de 90 graus, ok? Então, eu posso pegar 90 graus, somar com 75. 0 mais 5, 5. 9 com 7, 16. Então, dá quanto? 165 graus. Aí você faz o que para achar B? Então, B, o ângulo de B é igual, você vai pegar 180 e diminuir 165. Ó, então, o ângulo de B mede. Se você diminuir aí agora 180, né, por 165, né, aí você vai encontrar aí a medida do ângulo B, 15 graus, ok? Tá aqui, ó, 15 graus. Encontramos B. Para determinar o A, veja bem, eu sei que A, vamos lembrar daquela propriedade que a gente viu lá atrás, eu posso fazer assim também. A mais 90 graus tem que dar 135. Né? A soma desse ângulo A com esse de 90 graus tem que dar 135. Então, para mim achar A, eu faço o quê? Pego 135, o ângulo de A. Posso facilmente fazer isso aqui, ó. 135 graus menos 90 graus. Ok? Então, o ângulo de A... Então, o ângulo de A vai ser 45 graus. Viu aí, gente? Ah, só tem essa forma de fazer? Essa daqui é pela propriedade que nós vimos anteriormente. A medida de um ângulo externo, que no nosso caso aqui é 135 graus, é sempre igual à soma das medidas dos ângulos internos opostos a ele, né? Então, se eu tenho esse ângulo aqui, ó, de 135 graus, quem é oposto a ele, né? Oposto a ele vai ser o ângulo A e o ângulo Q de 90 graus, certo? Então, é só você pegar o Q para determinar esse A que está faltando aqui, você pega o 90 graus, ó, 135 menos 90. Então, 135 menos 90, 45, ok? Beleza. Pronto, encontramos o A e o B, vamos para o próximo exercício aí. Olha só. Nesse aqui acontece o quê? Para encontrar B aqui, está fácil. Eu já tenho aqui essa medida de 80 graus e já tenho essa aqui de 70. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o 80 e vou somar mais o 70. Então, vai dar 0, 8 com 7, 15, 150 graus. Então, para mim achar B, o ângulo de B, eu vou pegar 180, né? Porque a soma de 70 graus mais 80 mais B é 180. Então, se eu pegar 180 e tirar a soma de 70 com 80, que a gente realizou aqui, eu vou encontrar B. Então, vamos diminuir aí. O ângulo de B é igual 180 menos 50, dá quanto? Ó, 30 graus. Encontramos o ângulo de B. Ok, pessoal? Agora sim, né? Ele colocou... isso mesmo, isso mesmo. Ele colocou uma medida estranha aí para achar o B aí, eu não concordo muito, mas você consegue ver tranquilamente aí, né? Que só pode ser 30 graus. Não tem como dar o valor que ele colocou aí, que é 150 graus. Não tem como, ok? Então, esse é a medida do ângulo de B, certo? Agora, pessoal, o que que acontece? A não ser também, né, gente, que ele quisesse que B estivesse aqui, ó. Que B não estivesse aqui nesse ângulo menor e estivesse aqui. Aí daria 150, ok? Mas ele estando nessa posição aqui, o valor dele é 30,
ok? O valor dele é 30. Aí o que você vai fazer agora? Achamos B valendo 30. Você vai agora encontrar o valor do ângulo de A. Certo, gente? Agora nós temos que aqui o B, já encontramos 30 graus. E a gente está vendo aqui que o A está oposto a ele e o 11 também. Então, o que você vai fazer? Para achar o A, você vai pegar aí 30 menos 11. Para achar o A, você vai fazer 30 graus menos 11 graus. Então, o ângulo de A vai valer o quê? 20. Vai valer 20 não, 19. Cadê a borracha? 19 graus. Ok, gente? Então, vamos colocar aqui, ó. Pronto. Fácil, fácil, fácil. Ah, tem outra maneira de fazer? Tem. Você determinar esse ângulo aqui, ó. Ele vai ser 150 graus. Se você pegar aqui, ó, o B que é 30, pegar 180, tira 30, você acha aqui 150. Aí você soma 150 com 11 e vai dar 161. Para achar o A, você faz 180 menos 161, ok? Aí o ângulo de A fica também, né, 19. Ok, pessoal? Agora, sobre polígonos regulares. Eu acabei cobrando na prova, né, gente? Polígonos regulares. Mas, propriamente, lá na prova só tem a parte inicial de polígonos, onde pergunta quando é que nós temos, quando é que nós não temos um polígono. Tem uma questão lá que é para dizer se temos ou não um polígono. E temos uma questão também de condição de existência de um polígono que nós vamos explicar aqui também, ok? Então, um polígono é uma figura plana fechada. Vamos marcar isso aqui, ó, ele tem que ser fechada, né? Cujo contorno é formado por segmentos de reta que se conectam, formado por segmentos de reta. Tudo que não for segmento de reta, eu não vou considerar como polígono regular, ok? Nem como polígono, tá certo? Porque tem a diferença, tem polígono e tem polígonos regulares, que são propriedades diferentes, ok? Então aqui, ó, são polígonos. Olha os exemplos de polígonos, tá vendo aqui, ó, linhas fechadas, ó, linhas fechadas, formado por segmentos de reta, né? Tá vendo que se conectam? Olha o caso aqui desse triângulo também, ó, é um polígono, tá vendo? Olha esse aqui, ó. Tá vendo? Também é um polígono, formado por segmentos de retas que se conectam, ok? Contorno fechado, tá bom? Tá vendo? Quando ele coloca lá que um polígono é uma figura plana fechada, qualquer coisa que fugir disso aí você não vai considerar como polígono, tudo bem? Então, olha só, não são polígonos. Uma simples reta não é considerada polígono. Aqui nós temos uma forma circular, ou eu posso chamar de arredondada, não entra. Qualquer coisa arredondada não vai entrar. Ok, pessoal? Esse aqui, ó, não é polígono, porque como ele disse lá em cima, né, na parte introdutória aí de polígonos, tem que ser segmentos de retas que se conectam, não que se cruzam. Porque aqui você tem que estar cruzando aqui, ó, essa reta com essa reta, ó. Está cruzando, então isso não pode acontecer, ok? Então aqui nós temos que isso aqui não é um polígono. Olha uma forma circular, ó, tá vendo? Circular também não, ó, arredondada aqui também, ó, arredondada, arredondada, não entra. E aqui você tem o que, ó? Um contorno, além de estar cruzando aqui, está aberto, ó. Está aberto, então também não é polígono, beleza?
E aí, a condição de existência de um polígono é a seguinte, né? Para um polígono existir, a medida de um de seus lados é sempre menor que a soma das medidas dos demais lados, ok? Esses dois primeiros exemplos aqui, pessoal, não são considerados como polígonos, porque olha só, pegou o 8 aqui, ó, e viu que o 8 era maior do que o 3 mais o 2 mais o 1 e mais o 1. Ou seja, 3 mais 2, 5, mais 1, 6, mais 1, 7. Então, o 8 está sendo maior do que a soma dos outros lados, ok? Então, como ele falou, né, que a medida de um de seus lados tem que ser menor que a soma das medidas dos demais, esse aqui não poderia ser classificado como um polígono. E além disso, pessoal, a gente está vendo aqui que ele está o quê? Ó, aberto, ok? Não é considerado como polígono. Aqui, ele colocou aqui, ó, 8 num lado, e aqui ele tem 4 com mais 2, com mais 1 e com mais 1. 4, 6, 7, 8. O que a gente tem? Que esse lado aqui seria, se fosse um lado de um polígono, né, seria 8, e esses outros lados aqui também seriam o quê? 8. Então, não pode ser igual, ó. 8 centímetros é igual 8 centímetros. Além disso, eu tenho aqui dois segmentos de reta, pessoal. Isso aqui não pode ser considerado como polígono, ok? Então, não é polígono. Agora, veja bem esse terceiro caso aqui, ó. Esse lado aqui, ó, está medindo 8 centímetros. E aí você tem que 8 é menor do que 4 com mais 3, com mais 2, com mais 1. Isso é verdade. 4, 7, 9, 10. Não é assim? Então, 8 é menor do que 10. 4 é menor do que esse 3, mais esse 2, mais esse 1, mais esse 8. Lógico. 3 é menor do que esse 4, com esse 2, com esse 1, com esse 8 somados. 2 é menor do que esse 3, esse 4, esse 8 e esse 1 somado. E esse 1 é menor do que isso, isso, isso e isso somado. Então, nesse caso aqui, é polígono. É polígono, ou seja, ele existe, ok? Pela condição de existência. O que mais nós podemos dizer? Olha um exercício para a gente fazer rapidinho para dizer, vamos marcar aqui, né, com X, só nos que são polígonos, ok? 2 aqui vai ser polígono, tá vendo? Segmentos fechados, nada circular. Esse 3 aqui também é. Esse 4 não, tá vendo aí? Tem forma, tem superfície arredondada. Não vamos considerar. Esse 5 você vai considerar, ok? Segmentos de retas que ligam um ao outro aí, ó, fechado, ok? Aqui, forma circular não entra, número 6 não é, 7 é, ok? Segmento de reta aí fechado. 8 também é. 9 aí, ó, tem aqui arredondado, não entra. 10 também não, porque esse segmento de reta aqui, ó, tá cruzando com esse, da mesma forma que aqui cruza aqui, ó, nesses dois pontos aqui, tem cruzamento, então não é polígono, ok? Então, 2, 3, 7, 8 apenas que são polígonos. Aqui é para verificar a condição de existência. Será que existe aqui um polígono com essas medidas? 2, 3, 4, 5 e 12? Aí você tem que verificar. 2 é menor do que 3 mais 4 mais 5 e mais 12. Do que 3 mais 4 mais 5 mais 12. Lógico. 3 também é menor do que 2 mais 3, ou 2 mais 4, 3 eu estou usando 3. Então, no caso, 2 mais 4. Que 2 mais 4 mais 5 e mais 12. Tranquilo. 4 é menor do que 2 mais 3 mais 5 e mais 12. Tranquilo. Estou só demonstrando. Você pode fazer isso aí somando aqui direto no grupo de números, ok? E o 5 aqui também é menor
do que o 2 mais o 3 mais o 4 e mais o 12. E o 12 é menor do que 5, 4, 3 e 2. 2 mais 3 mais 4 e mais 5. Ok, pessoal? Então, nesse caso, produz um polígono. Então, temos um polígono existente e com 5 lados, porque você tem 1, 2, 3, 4, 5 medidas, ok? Então, 5 lados. Nessa letra B já não produz, pessoal. Se você pegar aqui 17 e dizer que é menor do que 2 mais 3, mais 3 de novo, mais 4 e mais 5, não é verdade. Porque 2 mais 3, 5, com mais esses 5, 10, 14, 17. Deu 17 igual a 17. Então, pessoal, se 17 é igual a 17, eu não posso dizer que isso aí é um polígono, né? Então, são duas linhas retas, né? Igual a gente viu no exemplo anterior. Então, não produz um polígono. Tranquilo, gente? Então, essa é a revisão para hoje, ok? Essa parte de geometria aí, assistam com cuidado e acertem, beleza? Então, boa prova para vocês aí.